Fala, abençoado! Tudo bem com você? Aqui quem fala é a Tia Pri. Seja bem-vindo ao meu canal Biologando com a Tia Pri. Eu preparei mais uma videoaula para vocês e nessa videoaula eu vou conversar um pouquinho sobre o reino Monera. Sim, um reino de seres vivos aonde a gente inclui organismos como bactérias e cianobactérias. Bora lá então conversar um pouquinho para você entender as características principais que é o que eu vou abordar nesse vídeo para vocês. Mas vamos primeiro fazer o quê? Uma identificação desse assunto. Sim, nós estamos conversando sobre os seres vivos e existe uma grande quantidade de seres vivos que foram identificados. De acordo com as características que eles possuem em semelhante, esses organismos eles são agrupados, de modo que nós temos o quê? Os reinos, os grandes reinos de seres vivos. Basicamente, existem aí 5 reinos de seres vivos: o reino das plantas, o reino dos animais, o reino protista, o reino dos fungos e o reino Monera. Lembrando que esse é um assunto que está sofrendo constante alteração, ok? Uma das alterações é justamente enquadrar esses 5 reinos em grandes grupos denominados domínios. E esses domínios, eles são organizados a partir de uma característica simples que existe em semelhante em relação a esses reinos. De modo que nós temos o reino Eucária, de modo que nós temos o domínio Eucária e o domínio Procária. Nessa aula nós vamos conversar sobre o reino Monera. E o reino Monera possui seres vivos como bactérias e cianobactérias que fazem parte do domínio Procária. Por quê? Porque esses dois organismos representantes do reino Monera têm um tipo celular, que é a célula procariótica. Os outros 4 reinos que eu mencionei para vocês fazem parte do domínio Eucária. Por quê? Porque são seres vivos constituídos por célula eucariótica, ok? Mas quais são as características dos organismos do reino Monera, além de ter uma célula procariótica? Vamos identificar organismo por organismo e aqui eu vou começar com as cianobactérias. Sim, essa imagem mostra um pouquinho para você como que elas são. Mas quais são as características que elas possuem? Basicão para você é o seguinte: em termos de características gerais, as cianobactérias são organismos microscópicos. Então, a gente não consegue ver sem o auxílio de um microscópio, beleza? Qual outra coisa? São seres procariontes, ou seja, a célula que forma esse organismo é uma célula procariótica. São organismos unicelulares. O máximo que eles vão conseguir formar são colônias. E aí você vai ter o quê? O agrupamento, o enfileiramento, a organização dessas células em grupinhos, mas cada organismo é unicelular. Eles só vão estar o quê? Conectados, unidos. Por isso, colônias. As cianobactérias têm uma característica bastante interessante, porque todas elas são organismos autotróficos fotossintetizantes. O que significa isso? São seres vivos que conseguem produzir o próprio alimento, por isso, autotrófico. A gente costuma chamar assim, bem de forma simples, que é um ser produtor, tá? Então, todo ser vivo que consegue produzir o próprio alimento, ele é um ser autotrófico. O termo similar aí a gente usa, né, a expressão produtor, que é mais fácil para poder identificar. No caso das cianobactérias, elas conseguem utilizar a energia do sol para produzir o próprio alimento. Então, a fonte de energia é do sol. Por isso que nós chamamos de seres fotossintetizantes. Eles possuem o quê? Um pigmento que consegue captar a radiação solar para poder fazer isso. Por conta de serem organismos produtores, olha a importância ecológica deles para o ambiente onde eles são encontrados. No ambiente aquático ou no ambiente terrestre, eles vão constituir o quê? A base de uma cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar?
é um esquema, né? Uma representação que a gente faz mostrando a dependência que um ser vivo tem do outro, a dependência alimentar aí. Então, é um elo de ligação entre os seres vivos, cujo ponto, né, de contato entre eles, a ligação entre eles, se dá por conta da alimentação. No caso aqui, as cianobactérias, elas são os seres produtores de suma importância, porque eles que vão produzir o alimento para os outros seres vivos consumirem, tá? Por conta de fazerem fotossíntese também, a importância ecológica identificada nas cianobactérias é o fato de produzirem o quê? O gás oxigênio, que é usado por elas mesmas, mas também pelos outros seres vivos que habitam o mesmo lugar que elas estão. Ok? Então, ecologicamente, elas são bastante importantes. Mas aí tem uma coisa que a gente precisa também saber. Elas não são assim de tudo maravilhosamente do bem. Por quê? Porque algumas espécies de cianobactérias, elas produzem toxinas que quando são lançadas no ambiente, se algum ser vivo ingerir isso daí, ele pode até morrer, tá? Tanto que as cianobactérias, elas são utilizadas como indicadores de qualidade da água. Então, por exemplo, numa estação de tratamento de água, quando essa água ela é analisada, né, depois que se trata, ela é analisada e se é identificada a presença de cianobactérias, o que está indicando para mim? Que a água não foi de tão bem assim tratada. Porque se essa água for ingerida, a toxina que a cianobactéria produz, ela pode provocar a morte dos indivíduos, tá bom? E uma coisa muito interessante também importante saber sobre elas é que as cianobactérias possuem o quê? Parede celular. E essa parede celular, quimicamente, é constituída de uma molécula, né, que nós chamamos de peptidoglicano. Que é o quê? É a junção de um carboidrato, um açúcar complexo e proteínas, tá? Então, basicamente, elas são assim. Se eu pudesse olhar elas no microscópio, como que eu iria ver ela, né? Imagine que você está olhando ela agora. Então, quais são as estruturas de uma cianobactéria? Ela tem a parede celular, que é constituída de peptidoglicano. Essa parede celular ela vai proteger a minha cianobactéria. Além da parede celular, se a gente for entrando na célula, qual é o outro envoltório, a outra estrutura que delimita isso daí, esse ser vivo? É a membrana plasmática. A membrana, ela é fina, ela é flexível e ela é que vai selecionar as substâncias que podem entrar ou sair desse ser vivo unicelular. Mais adentro nós temos o quê? Esse espaço interno, ele é chamado de citoplasma. Dentro do citoplasma vão acontecer todas as atividades que vão fazer com que esse ser vivo, continue funcionando, tá? Porque lá dentro o que nós temos? No caso de um ser vivo aqui procarionte, temos os ribossomos, que são as únicas organelas encontradas em indivíduos procariontes. O ribossomo, o que ele faz? Ele produz as proteínas utilizadas por esse ser vivo. Dentro do citoplasma também nós vamos encontrar o material genético, sim, o DNA, o RNA desse ser vivo, o material que contém a informação de como ele é, tudo o que ele precisa produzir para se manter vivo. Além do material genético, também está no citoplasma de uma cianobactéria essas estruturas que são denominadas lamelas membranosas. Lembra que eu comentei que as cianobactérias fazem fotossíntese? Pois é, o pigmento fotossintetizante, que é a clorofila, que eu mostrei aqui nessas bolinhas verdes, elas ficam aderidas nesses pedaços de membranas que estão destacados e dispersos, espalhados no citoplasma. Então, basicamente, uma cianobactéria, ela possui essas características, mas dentro do reino Monera, nós também temos as bactérias. E aqui eu vou dar uma ênfase um pouco maior nesse grupo de seres vivos, tá? Quais são as características de uma bactéria? As bactérias também são microscópicas, então a gente só consegue visualizar com a utilização de um microscópio. As bactérias também são seres procariontes, portanto, né, não tem um núcleo organizado. Lembra da cianobactéria, quando eu mostrei para você que elas têm o material genético lá no citoplasma?
Isso que caracteriza um organismo procarionte. Não tem um núcleo para poder guardar esse material genético. Além disso, elas são unicelulares, assim como as cianobactérias também podem se organizar em colônias. Algumas bactérias, elas vão ser o quê? Autotróficas, quanto à sua forma de nutrição. Como que esse ser vivo faz para obter o alimento? Então, tem bactérias que elas são autotróficas, elas conseguem produzir o próprio alimento. Algumas, inclusive, por incrível que pareça, elas são fotossintetizantes. Mas outras, em vez de realizar a fotossíntese, elas vão utilizar uma outra maneira de produzir o próprio alimento, que é através de um processo chamado quimiossíntese. Qual é a diferença em relação à fotossíntese? Na quimiossíntese, a fonte de energia, ela vem de reações químicas que são capturadas, né, que são utilizadas por essa bactéria para produzir o próprio alimento. Então, essa é a diferença em relação à fotossíntese. As demais bactérias que não conseguem produzir o próprio alimento, elas vão utilizar o alimento que tem disponível no ambiente. Essas bactérias são denominadas o quê? Heterotróficas, ou seja, não conseguem produzir o próprio alimento, vai comer o que tem. Existem algumas bactérias, né, que elas conseguem utilizar o oxigênio presente no ambiente. Quando isso acontece, a gente fala que essa bactéria é aeróbia, tá? Mas tem bactérias que, se tiver perto do oxigênio, a bicha morre. Então, quando é assim, a gente fala que o ser vivo, no caso a bactéria aqui, ela é anaeróbia, tá? O que significa isso? Que na presença do gás oxigênio, para poder utilizar o alimento que ela tem dentro do corpo dela, né? Na presença do oxigênio, isso daí não vai acontecer, por isso que ela é anaeróbia, tá? E, por fim, as bactérias também possuem parede celular. E, igual às cianobactérias, essa parede celular quimicamente é constituída de peptidioglicanos. Se eu fosse olhar agora dentro de uma bactéria, o que eu ia enxergar? Quais são as estruturas que fazem parte dela? Bora lá ver isso. Imagine que você está enxergando agora uma bactéria. Então, ó, fiz o mesmo desenho parecido da cianobactéria. Por quê? Tem parede celular e tem membrana plasmática. A função vai ser a mesma. Dentro do citoplasma é que vão ocorrer algumas diferenças. Por quê? No citoplasma de uma bactéria, a gente tem os ribossomos. A semelhança das cianobactérias, perfeito? Sim, é a única organela que um ser procarionte tem. Tem quem? O material genético, ó, disperso no citoplasma. Por isso que é um ser procarionte. Não tem um outro compartimento que nós chamamos de núcleo para poder guardar esse material genético. Percebe que aqui, esse material genético, o DNA dessa bonita aqui, está disperso no citoplasma, igual na cianobactéria. Mas note aqui que tem uma diferença, ó. É só isso, basicamente, que eu encontro numa bactéria, tá? Então, elas, bem simplão, elas são assim. Não tem o quê? A estrutura lá é fotossintetizante, aquelas lamelas membranosas. Isso aqui nós não vamos encontrar. Mas o que vai acontecer também? Tem algumas bactérias que são mais chiquitosas. Elas vão ter outras coisinhas a mais. Por exemplo, externamente à parede celular, tem algumas bactérias que possuem uma estrutura chamada cápsula. A cápsula vai conferir mais resistência para essa bactéria. É muito mais difícil você matar uma bactéria que tem uma cápsula, ok? Além da cápsula, algumas bactérias possuem também flagelo, tipo de um rabinho, para ela conseguir se locomover. Ela bate o flagelo aí, ó, e se locomove, dá um rasante aí. Além do flagelo, tem algumas bactérias que também têm o quê? Ó, fímbrias, também chamadas de pili. Para que serve? É como se fosse um monte de pelo duro que está externamente, né, fora da célula, e ela usa, né, essas bactérias que têm as fímbrias, elas usam essa estrutura para se aderir, para se grudar em algum lugar. No caso das bactérias que possuem a fímbria, ela vai usar as fímbrias como uma estrutura de aderência para ela conseguir se grudar em outra bactéria. E ela faz isso para conseguir se reproduzir de forma sexuada. E já que estou falando de reprodução, né? Como que é isso, né, nas bactérias? Bora lá. Existem duas maneiras de uma bactéria se reproduzir. Pode ser de forma assexuada ou de forma sexuada. Qual é a diferença entre essas duas formas de reprodução?
Quando uma reprodução é assexuada, não está acontecendo aqui a troca de material genético. Então, o que vai acontecer? A bactéria, ela vai se alongar, como mostra no desenho que eu coloquei, ela estica o corpinho dela e aí ela, puf, divide-se ao meio. O que está acontecendo? A bactéria ela só está produzindo clones, cópias idênticas de si. E essa forma de reprodução, ela é super rápida. Em minutos, uma bactéria consegue produzir várias outras bactérias e todas vão ser idênticas. Por quê? Porque não está tendo troca de material genético com nenhuma outra bactéria. É diferente quando você olha na reprodução sexuada, tá? Existem 3 maneiras de uma bactéria se reproduzir de forma sexuada e assim é chamada por quê? Porque tem a troca de material genético de uma bactéria com outra, tá? As maneiras de se reproduzir sexuadamente pode ser por conjugação, como eu mostrei na figura aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Uma bactéria, ela vai chegar perto da outra, aí ela vai usar a fímbria, né, como uma estrutura de aderência, gruda uma na outra, e aí uma bactéria vai transferir o seu material genético para outra bactéria. Essa bactéria que recebeu um material genético diferente aí, esse material quando entra nela, ele vai se conectar com o material que ela já tem, ou seja, está fazendo com que esse DNA que ela tem fique diferente do que já era, então fica diferente, torna ela mais variada, e isso do ponto de vista evolutivo, para a bactéria é importante, por quê? Porque está deixando o material genético diferente. O que pode acontecer? Pode acontecer dessa bactéria passar a produzir uma característica que antes ela não tinha, e do ponto de vista evolutivo, isso pode conferir a ela o quê? Uma vantagem, tá? As outras maneiras de reprodução sexuada é a transformação e a transdução. Aqui está ocorrendo também o quê? A transferência de material genético de uma bactéria para outra. No que diz respeito à classificação das bactérias, como elas podem ser assim classificadas? Um critério utilizado é o formato da célula, tá? O formato da célula pode ser redondo. Então, quando for redondo, a gente fala que essa bactéria é do tipo Coccus. Quando esse formato da célula é alongado, parecendo um bastão, a gente fala que ela é do tipo Bacillus. Aí, para você lembrar, ó, Lactobacillus, todo mundo já ouviu falar do Lactobacillus casei Shirota. Lembra do leitinho fermentado, Yakult? Se você olhar, lá está escrito que tem Lactobacillus vivos. Qual o formato da bactéria que foi utilizada para produzir esse leitinho fermentado? Formato de bastão, por isso Bacillus. Então, o nome da bactéria ajuda a identificar qual é o formato da célula da bactéria. Agora, por exemplo, se essa minha bactéria tem o formato de vírgula, né, ela é um pouquinho curvadinha, a gente fala que é do tipo Vibrião. Mas se essa bactéria ela tem o formato de ondinha, como se fosse um espiralzinho, a gente fala que é do tipo Espirilo, tá? Note pela imagem que algumas bactérias, dependendo do seu formato, ela consegue formar grupamentos, ou seja, colônias. Isso acontece com bactérias do tipo Coccus e do tipo Bacillus, tá? Olha o exemplo da Staphylococcus. Parece um cachinho de uvas. O que você tem? Vários cocos, várias bactérias com esse formato arredondado, que se juntaram e formaram o quê? Uma colônia que dá esse aspecto. Outro formato também pode ser o quê? De fila, né? A Streptococcus é assim, é um enfileiramento de várias bolinhas. Também você vai ter isso acontecendo com bactérias do tipo Bacillus, tá? Agora, olhando para a importância das bactérias, né? Qual que é a função delas no ambiente? As bactérias elas são conhecidas há muito tempo e aquilo que ela consegue fazer é utilizado pelo ser humano. Então, a gente tem bactérias que são do bem, né? Por quê? Porque o produto dela, o trabalho dela é utilizado pelo homem, tá? Mas a gente também tem bactérias que são do mal, porque elas causam doença. Nós temos algumas doenças muito graves aqui, por exemplo, tuberculose, hanseníase, tétano, cólera, gonorreia, sífilis.
todas são doenças causadas por bactérias. Então, do ponto de vista de importância aqui, a gente tem as bactérias de importância médica. Por quê? Porque causam doenças nos seres vivos. Mas nós temos bactérias que têm importância econômica, têm importância na indústria, têm importância no meio ambiente. Então, elas são as bactérias do bem. Vamos olhar um pouquinho essas características benéficas que são atribuídas às bactérias. Por exemplo, devido ao processo de fermentação realizado por bactérias que são anaeróbias, ou seja, elas vão utilizar os nutrientes que tem ali no ambiente, mas ela não usa o oxigênio como fonte, né, para realizar o processo. Então, as bactérias que não usam o oxigênio para extrair a energia do alimento são as chamadas bactérias fermentativas, são as bactérias anaeróbias. O produto final desse processo de fermentação é utilizado pelo ser humano. Para quê? Para produzir queijos, para produzir os fermentados, os laticínios, para produzir o leitinho fermentado, para produzir bebidas alcoólicas. Então, é o produto final da fermentação que é utilizado pelo homem, tá? Olha a importância econômica aqui. Outra importância são as bactérias utilizadas na produção do quê? De antibióticos, né? Que é um medicamento que vai ser utilizado para matar as bactérias. Nós temos também bactérias que são utilizadas na biotecnologia. Na biotecnologia, de que forma as bactérias são utilizadas? Elas são utilizadas para, por exemplo, eu tenho um determinado DNA, um trechinho do DNA, que é chamado de gene, que tem uma informação, né? E às vezes eu estou querendo proliferar esse gene, multiplicar, fazer cópias desse gene. Então, a bactéria é utilizada para isso também, tá? Mas também ela é utilizada para expressão desse gene. Por quê? Eu posso pegar esse gene de interesse, esse pedacinho do DNA de um ser humano, eu posso colocar dentro da bactéria e aí essa informação genética, uma vez dentro da bactéria, ela vai produzir aquilo que está marcado ali nesse gene. Então, por exemplo, se eu estou querendo produzir a insulina, eu pego o gene humano responsável pela produção de uma proteína chamada insulina, coloco dentro da bactéria e aí eu só espero essa bactéria expressar essa informação, ou seja, produzir esse material. Então, na biotecnologia, as bactérias são utilizadas para essa finalidade. Outra importância das bactérias é que elas são seres decompositores, ou seja, elas só vão se alimentar dos seres vivos quando morrem, né? E aí elas vão promover o quê? A quebra de compostos orgânicos complexos que estão dentro do corpo desse ser vivo e vão devolver ao ambiente esses compostos de forma mais simples para que sejam novamente utilizados pelos organismos produtores. Os produtores vão assimilar o quê? Os nutrientes, os sais minerais presentes no ambiente. Quem é que fez a devolução desse material para o ambiente? São as bactérias decompositoras. Então, elas são importantes porque elas fazem o quê? A reciclagem da matéria. Elas devolvem para o ambiente aquilo que precisa estar lá constantemente para ser utilizado novamente, né? Além disso, algumas bactérias são utilizadas no ciclo do nitrogênio. Por quê? Dentro do corpo dos seres vivos, existem compostos orgânicos que possuem nitrogênio. O nitrogênio, ele é utilizado para a produção de proteínas, para a produção de material genético. Então, quando o ser vivo morre, as bactérias vão o quê? Vão agir sobre esse material que é nitrogenado, que tem nitrogênio, tá? São as bactérias nitrificantes e vão converter esse composto nitrogenado em moléculas simples de nitrogênio, aqui representado o quê? O nitrato. Sob a forma de nitrato, esse nitrogênio ele vai ser o quê? Assimilado pelos seres vivos que são denominados produtores. Uma vez no corpo do ser produtor, esse nitrogênio ele vai ser utilizado para produzir proteínas, material genético, ok? Olha a outra importância ecológica das bactérias aqui. Também temos bactérias que vivem em interação, num relacionamento aí com outros seres vivos. E aqui eu representei para vocês
uma planta do tipo leguminosa, que é o quê? Feijão, né? Outros exemplos de plantas leguminosas que a gente vai ter também vão ter o quê? Na raiz, nódulos, que são essas bolinhas aí marrom grudada na raiz. Para que servem esses nódulos? Na realidade, esses nódulos bactérias que estão ali. As bactérias que vivem em interação mutualística, que nós chamamos, elas fazem o seguinte serviço para a planta. Elas vão retirar do ambiente o nitrogênio. Elas assimilam esse nitrogênio e mandam para a planta. Então, ela está dando a sua contribuição, ela está promovendo algo benéfico para essa planta, está ajudando. Dentro da planta, ela usa esse nitrogênio e, através do processo de fotossíntese, ela vai produzir o quê? O material que ela precisa, à base de nitrogênio, proteínas e material genético. Uma vez feito isso, como forma de agradecimento, já que nós estamos falando em mutualismo, a planta vai devolver para a bactéria o agradecimento dela na forma do quê? De alimento. Então, o que é produzido pela fotossíntese, a planta dá para essa bactéria. Mas percebe? Para ela conseguir fazer a fotossíntese, ela precisa de alguns ingredientes. Um desses ingredientes é material, é o quê? O nitrogênio. Quem que foi que deu para essa planta? Essas bactérias. Então, aqui nós temos uma relação chamada de mutualismo. Outros exemplos de mutualismo, por exemplo, é no nosso intestino. Existem bactérias que vão o quê? Produzir vitamina, a vitamina K, de suma importância para nós, porque essa vitamina é utilizada durante o processo de coagulação. E é importante isso para nós, porque do contrário, se essa vitamina não está presente no nosso corpo, quando a gente se machuca e se corta, o que acontece? A gente morre de sangramento, a gente morre de hemorragia. E aí, a presença dessas bactérias é bastante importante. Então, percebe que quando falamos em bactérias, elas são bastante importantes. Tem importância econômica, tem importância farmacêutica, tem importância ecológica, mas também tem importância médica, porque algumas delas promovem o quê? Doenças, causam doenças nos seres vivos, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Por hora, termino aqui a nossa aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!